Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo de volta ao canal Mais um Rubro-Negro. Meu nome é Jander Pires. Estive ausente no último final de semana no confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, por motivo de trabalho, né? Não tive tempo de fazer um vídeo de pré-jogo e o pós-jogo. Então vim aqui trazer o giro de últimas notícias do Flamengo, esse jogo do Flamengo e Atlético Paranaense e as últimas notícias desta semana. Pô, não pude assistir a partida, porém eu assisti a reprise e avaliei também as análises dos especialistas dessa partida. O Flamengo jogou com muitas reservas, né, uma equipe bem desfigurada, né, resguardou depois de vir de uma semana intensa, de uma sequência intensa de 4 partidas, né, o técnico Paulo Sousa ele resguardou vários titulares e pôs alguns jogadores que a torcida havia pedido, como Pedro, Marinho, né, e pelo que nós pudemos ver, foi um jogo bem difícil de ver, bem sofrível, tecnicamente falando, onde o time do Atlético Paranaense, o time de Carille, jogou, né, para uma bola, se defendendo muito bem, né, e atacando, procurando achar alguma saída, e o time do Flamengo, com um trabalho ainda que desde o início do ano, a única coisa que nós sabemos é que o treinador ele tem uma predileção pelo 3-5-2, né, eu já falei aqui em vídeos anteriores que o elenco do Flamengo tem uma certa resistência com essa metodologia do técnico que ele implantou de uma forma muito brusca, né, e a resposta é o desempenho às vezes contestável, né, essa oscilação de performance, o que acabou causando até uma crise durante a final do Carioca, mas isso já é passado. O Flamengo até mostrou reação, o trabalho do Paulo Sousa mostrou reação nesses últimos jogos, pela Libertadores, pelo início do Brasileirão contra grandes times, mas ainda não é um trabalho sólido, não é um trabalho plenamente confiável, né? Eu acho que falta um pouco de dinamismo, não digo nem conhecimento do professor, eu digo que falta um pouco de dinamismo, de em determinados momentos você preservar, né, a característica dos jogadores, né? Então, o que ainda não está 100% sólido com o time titular, imagine com o time reserva. O Flamengo foi a campo com muitos jogadores reservas, sem contar que jogar lá na Arena da Baixada, em Curitiba, é muito difícil, a bola está sempre muito viva, o jogo é muito rápido. Então o time acabou sofrendo essa derrota, né, com um gol contestável de pênalti. Enfim, eu vi os lances muito complicado, muito difícil mesmo, não foi um lance assim para discussão, para resenha. Então o Flamengo mas assim, tecnicamente o time apresentou muito pouco, os jogadores corresponderam pouquíssimo. No finalzinho, que foi entrando alguns jogadores titulares, o Flamengo aumentou a intensidade e ameaçou a empatar o jogo, mas foi muito pouco para o que a gente vinha fazendo contra os adversários que nós havíamos enfrentado, então ficou mal essa partida, a fotografia ficou ruim. Bom, venho aqui falar sobre a possibilidade de saída de 2 jogadores do Flamengo. Um deles é o atleta João Gomes, né, um atleta que é a prata da casa, a revelação do Flamengo, com certeza tem dado resposta positiva para o time, para a torcida. O João Gomes estreou em 2020 contra o Corinthians em São Paulo e fez uma partida exuberante. Eu particularmente já vi valor, eu até me lembro de cabeça da estreia dele contra o Corinthians lá em São Paulo, do qual o jogador mostrava uma performance, uma personalidade muito grande. Eu vi ele como uma joia, assim, um jogador que corresponde bastante para o Flamengo. E na passada dele com o próprio Rogério Ceni, onde ele foi muito, digamos assim, prejudicado, um jogador que vinha com bom rendimento, mas o Flamengo tem essa coisa de jogadores da base ter que ficar encostado, esperar a vez, enquanto os jogadores que são contratados a peso de ouro têm todo o tempo do mundo para errar, para jogar, enfim. E assim como o Gabriel Nora, zagueiro, entre outros jogadores prata da casa que têm um curtíssimo espaço de tempo, oportunidade, o João Gomes ele me encantou. Todas as vezes que ele jogou no Flamengo, ele teve que ser aproveitado. Para mim ele correspondeu. Não vou dizer que é um craque de bola, mas é um jogador que ele consegue entregar uma performance, uma intensidade muito grande, agrega para o time. E agora com o técnico Paulo Sousa ele está tendo essa sequência aí maravilhosa, com boas atuações, e está muito valorizado, né? O time do Atlético de Madrid da Espanha é um dos candidatos aí, está observando. O Simeone, treinador esse que já foi volante, conhece da posição, então aonde há fumaça há fogo, né? A possibilidade, houve aí um rumor de que o Manchester United poderia contratá-lo, não foi para frente, ainda bem, e agora o Atlético de Madrid é um clube que está rondando aí esse atleta. Eu penso o seguinte, assim como o Vinícius Júnior e o Paquetá, que saíram em 2018, foram contratados em 2018, eu já pensava nessa época que o Flamengo deveria agir dessa forma, né? Deveria fazer um contrato onde pudesse deixar o jogador ter a sequência, né, até o final da temporada no clube de origem,
né? Foi feito isso com o Gabriel Jesus. O Manchester City pagou uma boa quantia pelo atacante, mas o Palmeiras impôs uma condição de deixar o jogador, que era uma referência no Palmeiras, deixar o jogador até o final da temporada, e com isso o jogador saiu aí como ídolo do Palmeiras e campeão brasileiro, né? Não houve quebra de sequência do trabalho do Palmeiras, e o Gabriel Jesus acabou aí entregando, aí, deixando um título junto com a equipe, claro, mas saindo com moral e chegando com moral no Manchester City como um campeonato nacional. Na temporada que o Vinícius Júnior e o Paquetá foram vendidos, eu me recordo que eles começaram do Brasileirão voando. Foi uma excelente quantia que o Real Madrid e o Milan pagaram por cada jogador. Eu achei que faltou gestão aí para o clube negociar, né, com os contratantes aí a condição de deixar os jogadores até o final da temporada, onde eles pudessem crescer, né, crescer tecnicamente, entregar algo para o clube e chegar, inclusive, com muita moral, né, nos seus futuros clubes. No caso do Atlético de Madrid, ou João Gomes, ou qualquer outro clube que venha contratá-lo, eu acho que o Flamengo vale sim, até para ter a sequência do trabalho, negociar essa condição do jogador ficar até o final dessa temporada de 2022. Isso se o Flamengo não vender, o que seria fantástico também, que é um jogador que entrega muito ao clube. A outra possível saída é do jogador Andreas Gomes, que está sendo aí sondado por outros clubes, inclusive o Palmeiras, e o Manchester United também sinaliza a condição de reaproveitá-lo no seu elenco. Olha, o caso do Andreas Gomes é o seguinte: desde o primeiro dia que eu vi esse jogador atuando no Flamengo, eu falei, cara, ele tem qualidade de um meia, ele não tem características de volante, ele é um jogador com bom passe, com uma técnica, uma habilidade, bate bem na bola, chuta de fora da área. Eu falei, esse jogador é um meia. Sendo que eu calculei? Eu falei assim, Everton Ribeiro e Arrascaeta são jogadores intocáveis. O cara saiu lá da Inglaterra, onde não era aproveitado, não era utilizado, e vem para um clube brasileiro. O cara pensou, eu não vim aqui sair da Inglaterra para ser reserva no Brasil, então vou falar que eu jogo onde os caras estão precisando. O Gerson tinha acabado de sair do Flamengo, ele viu ali, talvez com o empresário dele, com o staff dele, viu a melhor condição, o melhor espaço onde ele poderia chegar dizendo que atuava para jogar, e foi posto de volante. Teve alguns bons jogos, né, mas na parte defensiva, na parte ali de combate, e principalmente na fatídica final da Libertadores, teve uma falha muito infeliz, né? Um jogador que vinha até atuando muito bem até aquele momento ali, e aquele momento derradeiro ali praticamente psicologicamente abalou a confiança do jogador, a convicção do jogador, e também o manchou com a torcida. Tanto é que, posterior a isso, teve um jogo também contra o Vasco, ele teve essa mesma falha de um domínio de bola exacerbado, que é a característica de um meia, um jogador habilidoso, perdeu a bola numa zona perigosa ali, e a gente sofreu, e então o jogador ficou muito marcado. Eu penso que o Andrés ele tem qualidade para jogar mais próximo dos atacantes, mais próximo do gol, mas no projeto dele de sair da Inglaterra para vir para o Flamengo, ele se auto-escalou como volante justamente para ser aproveitado, e ficou muito marcado com a torcida do Flamengo. Sinceramente, eu acho que é um jogador assim, de qualidade, um jogador que tem um bom controle de bola, um bom arremate, mas é um jogador caro, muito caro ao Flamengo, custa muito. E uma vez marcado com essa final da Libertadores, parece que ele mesmo não recuperou confiança, né? Ele mesmo não acredita na redenção dele. Se fosse um jogador propriedade do Flamengo, ativo do Flamengo, talvez teria aí essa longevidade para poder se superar, mas é um jogador caro, um jogador internacional. Parece que as coisas não vão fluir nesse sentido. A vinda de Jorge Jesus ao Flamengo. Bom, o Jorge Jesus ele desembarcou hoje, nessa manhã, no Rio de Janeiro, né? Ele declarou que vai ficar 10 dias na Cidade Maravilhosa, e surgiu aqueles rumores que o Flamengo deve estar sondando, apresentando proposta. Porém, de acordo com o canal Paparazzo Rubro Negro, o repórter Júlio, ele declarou que o Jorge Jesus ele está sim no Rio de Janeiro, vem passar 10 dias de férias aqui no Rio, mas há uma probabilidade aí, uma negociação de Jorge Jesus negociar com a CBF para poder ser o novo técnico da seleção brasileira. Olha, gente, eu acho que o Jorge Jesus ele teve a passagem dele histórica aqui no Flamengo. Eu, por diversas vezes, eu já não queria que ele saísse do Flamengo, eu já torci que ele voltasse para o Flamengo. Agora, final do ano passado, início desse ano, perdão, eu já esperava muito que ele voltasse para o Flamengo, porém eu vi poucos gestos, né, pouca movimentação do próprio Jorge Jesus para poder fechar com o Flamengo. Eu acho até que o Flamengo se precipitou em determinado momento, que negociação às vezes é um pouco arrastada, é um pouco protelada, e o Flamengo cortou caminho de um lado, contratando o técnico Paulo Sousa, e logo depois o Jorge Jesus ficou desempregado. Eu acho que, na verdade, foi apurada a informação de que ele não tem nada sinalizado com o Flamengo, ele não tem demonstrado nenhum esforço de vir para o Flamengo, até porque o Flamengo tem um técnico, um profissional que está contratado.
mas acho que também na cabeça de um profissional, às vezes ele tem projetos, tem metas, né? Ele atingiu quase o ápice que poderia atingir com o Flamengo, faltou só o Mundial, mas ele tem uma história aqui, uma biografia muito bonita no clube, e até com receio de borrar essa biografia, o que eu acho difícil, mas dificilmente ele vai conseguir repetir aquela performance de 2019, até porque envolve todo um trabalho, todo um elenco, né, um grupo. Então ele alçou talvez aí outros voos. E seleção brasileira com certeza é um passo muito grande aí para a sua carreira. Então o profissional tem isso. O profissional às vezes ele ambiciona uma determinada meta. E hoje o Flamengo não está, talvez aí não esteja aí dentro dos planos do treinador. Então é isso, é uma informação do Júlio, repórter do canal Paparazzo Rubro Negro, de que a vinda dele aqui para o Rio de Janeiro está muito associada a possível acordo com a CBF, a Seleção Brasileira. O episódio Diego Ribas e Vene Casagrande. Olha, gente, eu achei o seguinte, de fato a gente sabe que os repórteres, muito profissional da mídia, eles fazem trabalhos às vezes questionáveis, trabalhos às vezes não condizentes com a verdade, com os fatos. Porém, eu acho o Diego Ribas como um jogador maduro, um jogador já veterano, vamos dizer assim, um jogador rodado por diversos clubes da Europa. Ficou pequeno, ficou feio para ele esse tipo de gesto. Eu acho que ele, como um homem, né, vamos dizer assim, ele teria N formas de poder correr atrás, ver a sua questão como um profissional, né? Porém, ele fez isso dentro das dependências do Flamengo, o que ficou feio para a imagem até do clube, uma cena constrangedora, ele abordar o profissional no momento ali do seu exercício de trabalho, ainda com outro colega, né, entrevistando um colega de profissão dele, no caso do Thiago Maia, que estava sendo entrevistado pelo Vene Casagrande. Eu acho que de verdade ficou feio, não estou aqui sendo politicamente correto, mas acho que ficou ruim até para o clube. Parece que o clube não tem comando, não tem direção, não tem protocolo de ação, entendeu? Acho que o Diego poderia abordar na rua, nas redes sociais, na justiça, entendeu? Mas dentro do clube, enquanto o cara estava trabalhando, fazendo uma filmagem, ficou feio. Diego, ficou feio. Tecnicamente, desde uma lesão contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, na Libertadores, o Diego nunca mais, tecnicamente, foi o mesmo. Ele teve uma lesão muito séria no joelho, né, do qual ele é um atleta empenhado, esforçado, mas tecnicamente ele entrega muito pouco. Então, assim, se perdeu no final da sua carreira, é lamentável. Eu acho que ele, Diego Alves, esses jogadores da geração 8-5, eles merecem todas as nossas reverências, nossas homenagens, mas nos últimos meses aí tem entregado cada vez menos enfim, já passou da hora já deles no Flamengo. E por fim, vou informar para vocês que quinta-feira, 7 horas da noite, o Flamengo enfrenta a Universidade do Chile lá no Chile. Jogo esse para poder encaminhar a nossa classificação aí para a fase de mata-mata. O trabalho está sendo ali entre altos e baixos, né? Um trabalho ainda sustentável, onde a torcida tem a confiança no trabalho do técnico, no próprio elenco. A gente sabe que o elenco é muito bom, o técnico tem o seu valor, ele tem uma linha de trabalho, mas a gente está tendo esse choque aí de convicção entre o elenco que o Flamengo tem e o que o técnico quer implantar no time. Porém, acima de tudo, nós somos Flamengo e vamos com tudo para a gente poder liquidar essa fatura aí, nem que seja de 1-0, 2-1, meio a 0, a gente tem que somar pontos aí, vencer a partida para poder encaminhar nossa classificação para a segunda fase da Libertadores, que ainda não será definida nesse jogo, mas a gente deixa a situação muito bem encaminhada. Para você que nos assistiu até agora, peço que você deixe seu like aí, sua curtida, seu comentário, para que eu possa vir a fazer mais vídeos e vir trazer notícias do Flamengo. Meu nome é Jander Pires, seja bem-vindo ao canal Mais Um Rubro Negro e se inscreva aí para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom, gente? Forte abraço, fui!